Oi pessoal, eu sou a Vanessa Pedro e vocês estão no canal Papo de Beleza. O tema de hoje é sobre maternidade. Eu vou falar com vocês sobre amamentação. Vou contar como foi a minha experiência das minhas duas filhas. Vou dar algumas dicas de algumas coisas que eu fiz que me ajudou, que aliviou. E vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Vem comigo! A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre a pega correta. Nas minhas duas filhas, as enfermeiras do hospital e também a minha doula que eu tive, me deu várias dicas de como fazer a pega correta do bebê para que evite fissuras no mamilo, para que evite sangramentos, para que evite que fique ferido o seu seio, né? Então, qual que é a pega correta? O bebê tem que abocanhar não só o mamilo e a auréola, e a boquinha do bebê fica pra fora, como se fosse boca de peixinho. Eu vou deixar uma imagem aqui pra mostrar pra vocês. E o nariz do bebê livre para ele poder respirar. Então, o nariz livre, a boquinha aberta, abocanhando bem o seio, não só o mamilo e a auréola. E desse jeito o bebê consegue abocanhar e ele não fica puxando o mamilo e fazendo com que dê feridas. E a coisa que eu tenho que falar pra vocês é sobre a mastite. Na minha primeira filha eu tive mastite na amamentação e aí eu já tomei algumas providências, né? Me ensinaram, a enfermeira me ajudou, a minha obstetra me ajudou e tal, e eu recuperei da mastite. E na minha segunda filha eu já fiquei atenta para que não acontecesse novamente. E o que é a mastite? A mastite é uma inflamação na mama. E por que dá essa inflamação? Porque logo depois que o bebê nasce, o leite nos primeiros dias é um colostro, é um leitezinho aguado, uma coisinha mais rala, e depois de alguns dias o leite desce, que é o leite gordo, né? O leite que engorda o bebê, ele desce. E quando desce de uma maneira assim descontrolada. E o peito fica super cheio. Eu lembro que eu acordei no dia que o leite desceu, acho que uns 3 dias depois, eu já tava em casa. E o peito parecia que tinha colocado silicone, era uma coisa redonda, dura, super dura. E aí, até o bebê se adaptar àquela produção do leite e o leite produzir de maneira correta para o bebê, fica uma coisa descontrolada e produz leite demais. E aí pode acontecer que o bebê não mamando, o leite fica parado no seio e acaba entupindo os dutos. E é esse entupimento que gera essa inflamação, que é a mastite. E aí eu tive febre, o meu seio ficou muito dolorido, muito inchado, vermelho. E aí eu chamei na época uma enfermeira, ela dava uma consultoria em casa. Ela me ensinou a fazer algumas massagens, então eu massageava bem o peito para esvaziar ele, sabe? E eu esvaziava, na época, manualmente. Então eu massageava, ia apertando e aí depois eu tirava o leite numa toalhinha tipo essa aqui. Então eu enchia essa toalhinha de leite, pegava outra e ia esvaziando, e era aquela confusão, né? Era leite pra todo lado, a casa ficava toda cheia de leite. E aí, agora na minha segunda filha, eu fiz duas coisas que me ajudaram demais. Eu usei as conchas de amamentação, ó, tem duas conchas aqui. Eu usei as conchas de amamentação e eu utilizei a bomba elétrica de tirar leite. Então, como que utiliza essas conchas de amamentação? Ela fica nessa posição com esses furinhos aqui pra cima. E aí você encaixa o seu peito bem aqui no meio, tá vendo? Tem esse silicone aqui, você encaixa bem aqui o peito. E aí, o que acontece? Enquanto a minha filha mamava no seio, o outro que tava muito cheio também, eu colocava essa concha e apertava o sutiã nela, então ela ficava essa concha lá. Enquanto ela ia mamando, esse peito que ela não tava mamando esvaziava e enchia, gente, era impressionante. Enchia até assim no meio, depois eu pegava através desses furinhos e esvaziava, jogava fora. Fazia isso. Então já tirava ali o excesso de leite que tava assim querendo sair, sabe? E mesmo assim, se eu sentir que meu peito ficava cheio demais, eu esvaziava com a bomba. E como é que funciona a bomba? Esse aqui massageia o peito e aqui tem que ficar o seu mamilo com a auréola, bem nesse buraquinho. E aí ele tem várias velocidades, olha aqui, esse meu. Então eu ligo na tomada, aperto esse botão e ele vai aumentando a intensidade e a força da massagem que faz no seu seio. Eu esvaziava até encher esse copinho. Esse aqui é uma mamadeira, sabe? Eu até enchi isso aqui, eu jogava fora, pronto, aí os dois ficavam vazios. Um ela tinha mamado inteiro, o outro eu esvaziava.
sabe? E desse jeito evitou com que ficasse acumulado o leite e ficasse obstruído. Não é bom esvaziar demais. Quanto mais você esvazia, o organismo entende que precisa produzir mais. Então você esvazia mais e aí vai produzir mais e vira uma bola de neve. Eu esvaziava o suficiente para ficar confortável, para não ficar dolorido e não ficar vazando, sabe? Isso acontecia mais durante a noite. Eu não esvaziava todas as mamadas. Eu esvaziava quando eu via que o peito estava realmente muito cheio, muito duro. Outro produto que me ajudou demais na amamentação foi a lanolina. Você vê que a minha eu usei até o final. E o que é a lanolina? É uma pomada cicatrizante e hidratante. Ela é bem assim, oleosa, bem pegajosa. E eu levei ela na mala de maternidade. Desde a primeira mamada da Laura e da Sara, eu usei nas minhas duas filhas essa pomada. E eu ia passando entre uma mamada e outra, ela mamou, pum, já passava a pomada. E aí eu usava também as conchas, porque eu passava a pomada, colocava o peito aqui com a pomada e ele ficava, tipo, fazia uma camada de ar entre o meu mamilo e o sutiã que vinha aqui por cima. E aí não dava atrito e não ficava ardendo. Pelo menos os 15 dias arde bastante na amamentação. Eu passava a pomada, colocava a concha, colocava o sutiã e ficava com aquela pomada cicatrizando, evitando que desse alguma ferida. E na próxima mamada, quando ela fosse mamar, eu tirava o excesso e ela podia mamar, que não tem problema nenhum pro bebê. Essa pomada é própria, é hipoalergênica, não tem problema nenhum pro bebê. Então eu usava a concha para evitar o atrito. E quando parou de arder, eu usava esses absorventes de seio. Qual que é a função deles? Eu usava mais à noite. Durante o dia, eu tentava deixar meu peito respirar mais, sabe? Não é bom ficar também muito fechado, sabe? Mas aí à noite, que tem a maior produção de leite, se meu bebê às vezes ficava 4 horas sem mamar, um pouco mais tempo sem mamar, meu peito produzia muito leite e aí o que acontecia que vazava, molhava a cama toda de leite. Então o que eu fiz? Eu usava esses absorventes, então eu passava a pomadinha e tal pra dormir, colocava os absorventes, aí quando ela acordava pra mamar, esse aqui tava encharcado, mas a minha roupa tava seca, tava tudo seco, então eu tirava e dava mamar pra ela, usava a concha pra esvaziar, usava a bomba tal, passava a pomada de novo, colocava absorvente. Toda vez que eu ia dormir, absorvente. Outra coisa que eu fiz que me ajudou muito foi tomar chá. Eu tomava muito chá o dia inteiro. Eu tomava chá de erva doce, tomava chá de camomila e de hortelã. Então tomar bastante chá me ajudou a produzir bastante leite. E outra coisa também que é importante na amamentação, beber bastante água. Gente, quando a gente tá amamentando, a boca fica até seca. Então assim, eu tomava muita água, muita água, muita água, que ajuda a hidratar, porque quando você dá mamar, você perde água, você desidrata um pouco. Outra coisa também que eu vou falar pra vocês é o tipo de sutiã que é bacana de utilizar. Eu cheguei a mostrar pra vocês na mala de maternidade, que é um outro vídeo que tem aqui no canal, se você não viu, corre lá pra assistir. Eu mostrei esse sutiã de amamentação. O que é um sutiã de amamentação? É esse sutiã aqui, que ele, esse caso meu não tem bojo, mas existem uns que tem bojo, tá? Ele vai sair isso aqui, né? Você não precisa tirar o sutiã todo, sai isso aqui, você dá de mamar e volta. Mas eu, particularmente, não usei muito esse sutiã, porque como ele é muito largo assim, ele acaba que ele é mais soltinho, ele não segurava muito bem a concha ficava saindo do lugar, sabe? Ele não apertava o suficiente ali, sabe? Ele ficava o peito assim um pouco solto, sabe? Não funcionou muito bem pra mim. E o que eu utilizei? Eu utilizei top de academia. Achei que o que mais funcionou pra mim foi o top de academia. Por quê? Sem bojo. Porque o peito ficava firme ali no lugar, eu precisava colocar a concha, ele encaixava e ficava certinho, eu não tinha problema nenhum. E ele segurava meu peito bem, então eu gostei bastante. E pra tirar, pra amamentar é fácil, levanta aqui um pouquinho, amamenta, tranquilo, tá? Aí, o sutiã de bojo é horrível, tá, gente? Pra amamentação. Porque você levanta esse bojo aqui pra amamentar, existe também aqueles de amamentação que saem, mas assim, aí fica aquele bojo, ou fica na cara do bebê o bojo, ou ele fica aqui em cima, você vai dar de mamar, às vezes no meio da rua e tal, algum lugar público, fica aquele bojo aqui, você parece ter um peito aqui no ombro, sabe?
horrível, bojo é péssimo. Então é uma dica aí pra você, evita o bojo, porque o bojo machuca, o bojo é desconfortável pra colocar pra cima, pra colocar pra baixo, fica estranho. Então opte pelo top ou pelo sutiã de amamentação, tá bom? Gente, então na minha primeira filha, a Sara, eu amamentei 1 ano e 2 meses. E na minha bebezinha Laura já vai fazer 6 meses que eu tô amamentando. E eu nunca precisei dar o leite artificial, qualquer outro tipo de leite, nunca tomou mamadeira, nem a Sara nem a Laura. Assim, no meu caso, eu ia fazendo as consultas, o acompanhamento mensal, né, no centro de saúde, com a médica e tudo mais. E ela tava crescendo de acordo com a curva ideal, assim. Mas se por acaso com o meu leite só ela não tivesse crescendo o suficiente, né, engordando o suficiente, eu teria que dar uma suplementação, eu teria que dar um leite artificial. Então é questão da situação de cada um. Gente, o que eu mais escuto é assim, nossa, é só com leite materno, então tem aquela coisa ainda de que o leite materno não é o suficiente, o leite materno é fraco e tal, e não tem nada disso. Não caia nessa, não caia nessa. Ouça só o que o seu médico falar. Se o seu bebê tá engordando bem, não tem por que você dar um outro leite para ele, porque o leite materno é o mais saudável, é o mais próprio para o bebê. Logo depois que o bebê nasce, é uma mudança muito brusca assim na vida da mulher. Então assim, tem aquelas dores pós-parto, que ou é da cicatriz da cesárea que dói, ou então na área íntima ali que ainda tá dolorido depois do parto normal, a parte hormonal, que também muda muito na amamentação, existe também a depressão pós-parto, então assim, tem 1000 outras situações que envolvem o sucesso ou não da amamentação, né? Então assim, o ideal a mãe ter muito apoio nessa hora da amamentação, não ser julgada, não, as pessoas não ficarem dando opiniões e falando coisas pra mãe, deixar a mãe à vontade, livre, descansada também, sabe? Então assim, o que me ajudou também foi assim, eu só ficava por conta de amamentar minha filha. E também cuidar dela, trocar fralda, dar banho e tal, mas eu tinha meu marido comigo que me ajudou. Qual que é a minha obrigação como mãe? É dar mamar para minha filha. É uma coisa que só eu posso fazer. E ele fazia as outras coisas que ele podia fazer, né? Ele podia trocar uma fralda, ele pode dar um banho, ele pode fazer o almoço, ele pode lavar a roupa do bebê e tudo mais. E eu tive o meu marido e a minha mãe. Então, assim, os dois iam me ajudando. Minha mãe fazia o chazinho pra mim, fazia um lanche, ia no supermercado fazer compra, levava a minha filha na escola, minha filha mais velha. Então, assim, eu tive aquele apoio, que é essencial, porque muitas vezes o leite seca, não só porque por conta assim da fisiologia, às vezes ele seca por conta do emocional, do hormonal, sabe? Então é um conjunto de coisas que você pode fazer para que tenha sucesso na amamentação, sabe? Eu me sinto uma sortuda, eu sei que tem mulheres aí que passam por dificuldades, que não conseguem amamentar por N motivos, mas não desista facilmente. A dor e aquele desconforto na amamentação é uma coisa passageira, é coisa de 15 dias que fica assim um pouco mais ardido e tal, mas o peito ele vai criando uma barreira ali e com o tempo não dói mais nada, não incomoda, então é uma coisa passageira, tá bom? Então força aí que você vai conseguir, tá? Para fechar esse vídeo, a última coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre o desmame. Qual que é a recomendação de amamentação da OMS, né? A recomendação é que no mínimo 6 meses de amamentação exclusiva de leite materno. E se por acaso não deu, não teve como e teve que colocar um leite artificial, que seja um leite próprio para o bebê, que é o mais próximo possível do leite materno, né? Então, no meu caso, que foi com a minha mais velha, eu mantive a amamentação até 1 ano e 2 meses. Por que eu desmamei a minha filha? Comigo aconteceu assim, quando ela fez 11 meses, ela entrou na creche, começou as aulas dela, e a escolinha meio que me ajudou a desmamar, porque eu já estava exausta de dar de mamar. Eu achei que aquele tempo já estava muito bom para minha filha, ela já estava comendo bem, ela já estava alimentando bem, e eu fui diminuindo aos poucos as mamadas, sabe? E eu pretendo não passar muito disso agora com a minha segunda filha. Porque eu acho que, assim, a amamentação é uma entrega, sabe? Desde o dia que nasce, você se entrega, pelo menos
Eu nunca tirei leite, assim, pra dar pra ela, eu tirei leite pra esvaziar o peito, mas eu nunca dei mamadeira pra minha filha. Eu sempre tava ali perto dela o tempo todo, pra quando ela precisasse mamar, em livre demanda e tudo. Então eu escolhi esse tempo para desmamar. Gente, então foi isso. Essa foi a minha experiência com a amamentação. Espero que vocês tenham gostado desse meu relato, dessas minhas dicas, das coisas que eu utilizei para melhorar essa experiência da amamentação, que é uma experiência difícil, mas que é uma experiência possível, com todas as informações que a gente tem à nossa disposição, os produtos que a gente tem, né, as maneiras, as ferramentas que a gente tem para melhorar essa experiência e que seja saudável para você e para o seu bebê. Espero que tenha gostado desse vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe, deixe aqui seu comentário, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.